Hebreus capítulo 11, versículo 1, é o texto onde nós temos a maior definição de fé na Escritura Sagrada. Vamos ler juntos? Hebreus 11, 1. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. E o Hebreus capítulo 11, versículo 6, o finalzinho, diz assim, a parte A do versículo: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Não há possibilidade de agradar a Deus e fé. Preste atenção, queridos, nessa história. Essa história, ela é do pai do pastor Leonard Ravenhill. Leonard Ravenhill é um pastor avivalista, e ele conta essa história no seu livro. Ele fala que certa feita visitava algumas enfermarias de um hospital. Um paciente havia escutado o testemunho desse pastor, está dando muita microfonia aqui, e diz o texto que a história, uma história real, que esse homem pergunta esse pastor de maneira assim emocionada. Ele diz: eu tenho orado a Deus, mas ele não me responde. Por quê? O pastor respondeu ao homem dizendo: suponhamos que o rei da Inglaterra entrasse nesse quarto, nesse momento, no leito do hospital, e eu lhe pedisse libras, o equivalente a $20 da época. E ele perguntou assim: será que ele me daria? Afinal, sou um súdito leal da coroa inglesa. O homem pensou por um momento e então replicou: não, acredito que não. Acredito que o rei não o daria. Muito bem, disse o pastor. Suponha então, de depois de eu ter pedido o dinheiro ao rei e ele ter recusado, o seu filho, o príncipe de Gales, venha e faça o mesmo pedido ao rei. Será que atendido? O homem, acamado, respondeu: claro que sim, ele é o filho do rei. Exatamente, exclamou o pastor. O relacionamento é que faz toda a diferença. A intimidade, conhecer, é o que faz toda a diferença. Na oração, querido, o relacionamento e a intimidade é que faz toda a diferença. Pregadores, políticos, têm usado de palavras moderadas, preste atenção, têm usado de palavras moderadas para descrever este momento perigoso no qual o mundo passa, caracterizado por trevas espirituais e políticas. O mundo está entrando em um tempo de trevas talvez nunca experimentados na história. Irmãos, os pensadores, sociólogos, observadores já têm percebido, irmãos, o caos e as trevas que a Europa está entrando, as trevas que os Estados Unidos estão entrando, as trevas que as nações islâmicas estão entrando, as trevas que nós estamos entrando. Primeira Epístola de João, no capítulo 5, 19, diz assim: sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz do maligno. Jesus tardar a voltar, e se não houver um pleno avivamento no cristianismo, os próximos anos serão os piores registrados pela história, e muitos de nós vamos experimentar isso. A igreja cristã, na qualidade de exército de Deus, ela ainda não se deu por necessidade de confrontar as trevas que se aproximam rapidamente numa batalha de dimensão global e espiritual. Tudo que estamos vendo à nossa volta, contra os princípios, valores da família, da sociedade, da igreja, forma um quadro aterrador, irmãos. As perspectivas não são boas. É hora do povo de Deus clamar. É hora, irmãos, de nos colocarmos na brecha intercedendo. 2 Crônicas 7,14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, orar, me buscar, se converter dos seus maus caminhos, eu virei e sararei a sua terra e perdoar pecados. Jamais houve na história da humanidade uma necessidade tão urgente, irmãos, de que os trombeteiros sobre os muros de Sião façam soar as suas trombetas. A maioria dos cristãos neste exato momento está dependurando harpas nos salgueiros e lamentando, como no Salmo 137, como cantaríamos as canções do Senhor numa terra estrangeira.
A maioria dos cristãos, irmãos, estão com essas harpas penduradas. A maioria dos cristãos, irmãos, não entenderam que estamos num campo de batalha, estamos num campo de guerra. A maioria do cristianismo da nação brasileira hoje, ainda nós não entendemos, irmãos, que é tempo de guerra e não tempo de deitar em berço esplêndido. Estamos num campo de guerra, irmãos. É tempo de guerra. Aquilo que diz o profeta Joel: levante os valentes, é hora dos valentes se apresentar. O profeta Joel fala assim: apresentem-se os valentes. É tempo de entendermos, irmãos, o juízo de Deus. É tempo de entendermos, irmãos, que tudo está pronto no vale da decisão. São almas e mais almas. Como diz o profeta Joel, no vale da decisão, a seara está madura, os lagares estão transbordando. É hora de nos posicionarmos como exército de Deus, como povo de Deus. É tempo de clamarmos, de tocarmos a trombeta em Sião e orarmos urgentemente, irmãos. Como eu falei alguns dias atrás, estudando sobre escatologia, as armas que o mundo tem, as armas mais poderosas, bélicas, atômicas, elas não podem resolver o problema mundial da nossa nação. As armas, irmãos, somente a igreja tem, que são armas espirituais. E nessa noite, queridos, eu gostaria de falar sobre o seguinte tema: a oração, a fé em ação. Você poderia repetir comigo? Oração, a fé em ação. Querido, é hora de os homens e das mulheres de fé. E, em primeiro lugar, querido, uma oração de fé desafiadora. Abra o texto sagrado de Daniel, capítulo 3. Profeta Daniel, Ezequiel, Daniel, no Antigo Testamento, considerados profetas maiores. Daniel, capítulo 3. Daniel 3. 17 e 18. Amém, queridos? Diz assim: olha o que disseram, ou que responderam Sadraque, Mesaque e Abdenego. Vamos ler o 16. Diz assim: responderam Sadraque, Mesaque e Abdenego: Nabucodonosor, quanto a isto, não necessitamos de te responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não fica sabendo, ó rei, que não serviremos a deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Querido, uma fé desafiadora. Os 3 jovens hebreus que nós citamos aqui, Sadraque, Mesaque e Abdenego, eles demonstram uma fé desafiadora. Eles disseram ao rei: nosso Deus é poderoso para livrar-nos da fornalha ardente. Eles tinham uma total confiança na capacidade de Deus de livrá-los, ainda que desconhecessem os planos de Deus em relação ao episódio. Irmãos, apesar de nós não conhecermos os planos de Deus, a arma poderosa que nós temos nas mãos é a oração. Nós não sabemos o que Deus vai fazer, não sabemos em relação às trevas, ao caos instaurado, mas o nosso papel é orar. Na verdade, Deus, em sua sabedoria, Ele já havia decidido livrá-los da fornalha. Eles disseram a seguinte: se nosso Deus quer livrar-nos, Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente. Mas se Ele não fizer, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantastes. Oh, querido, sua fé prevalecia, mesmo que eles não podiam ver. A fé é a certeza de coisas que se esperam, e a convicção de fatos que não se veem. Mesmo, queridos, não vendo, mas nós cremos. Nós não podemos nos render, irmãos. Aonde estava Sadraque, Mesaque e Abdenego? Na Babilônia. Eles foram tirados agora de Jerusalém e enviados cativos para a Babilônia. Mas como nós vemos ali a história de Daniel, a história de Sadraque, Mesaque e Abdenego, nos mostra, irmãos, que nós não podemos nos prostrar diante daquilo que o mundo tem nos oferecido, mas nós temos que ser firmes em oração. Oh, irmãos, a fé, ela é ao mesmo tempo uma delicada planta que pode ser facilmente estragada, e é também tão robusta e vigorosa como uma grande árvore
que não se curva diante da tempestade nem dos temporais. Querido, é preciso de uma fé não desafiadora. É preciso, querido, crer que mesmo não vendo, nós cremos que Deus está no controle absoluto de todas as coisas. Amém? Tem alguém sentado no trono. Texto. Estou com esse sermão pronto, tem 1 ano e meio para pregar aqui, nunca preguei. O dia de Deus. Aquele texto lá de Apocalipse capítulo 4. Diz que ele viu o trono, mas tinha alguém assentado no trono. Aleluia, glória a Deus. Ele governa, e nós cremos que as rédeas da história estão nas mãos dele. Cremos que nada acontece se não for da vontade dele, mas é preciso buscarmos e clamarmos pela vontade do Senhor. Queridos, algumas frases poderosas para a sua vida. A oração, ela não muda a vontade de Deus, mas a oração confirma a vontade de Deus. A oração, ela faz parte dos propósitos eternos de Deus para cumprir os seus decretos. Preste atenção nisso, querido. Nós somos reformados e calvinistas, mas a oração, ela faz parte dos propósitos eternos de Deus para cumprir o seu decreto. Ou seja, no pacote da providência de Deus está inserido o quê? Oração. Segundo lugar, querido, uma fé, e uma fé que honre a Deus. 1 João 5,14, abra sua Bíblia. 1 João 5,14. Na epístola de João 5,14. Amém, irmãos? Diz assim, vamos ler juntos? E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Querido, uma fé honra a Deus. A fé, ela honra a Deus, meu irmão. Deus honra a fé e vai onde a fé o leva. A fé bíblica é capaz de fazer tudo o que Deus faz. Como nós lemos, se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. O anseio de Deus, o Deus supremo, querido, e o anseio supremo da fé é o retorno à glória a Deus. Tudo o que fizermos, irmãos, tem de ser para glorificar a Deus. Nosso catecismo, né, diz que o fim maior do homem é adorá-lo e o quê? Gozar sempre. Tudo o que fizermos, irmãos, tem de ser para glorificar a Deus. Essa missão, querido, não é exaltação dos vasos de barro. A fé está em aliança de amor com aqueles que não buscam os próprios interesses. A fé anela pelo dia em que o mundo conhecerá a amorosa mensagem e sofrerá pelos milhões de escravos do pecado até que sejam libertos de suas algemas. Como eu falei aqui hoje pela manhã, irmãos, quantas pessoas cegas, mortas em delitos e pecados, em cegueira eu andei perdido, vaguei, longe, longe do meu Senhor. Querido, um pré-cristianismo, queridos, um cristianismo, irmãos, que é um cristianismo dogmático, de dogmas, de rituais, e as pessoas mortas, atrás de um vaso de barro, atrás de uma imagem de barro, adorando aquela imagem. Hoje de manhã tinha 3 milhões de pessoas na praia de Copacabana, 3 milhões de pessoas, cegas, mortas em delitos e pecados, totalmente mortas, porque Deus não divide a glória dele com ninguém. Deus não aceita outro mediador, ser o Senhor Jesus Cristo. É preciso, irmãos, essa fé que honra a Deus tem de ser uma fé, querido, que se incomoda com os perdidos. Aquela imagem aérea que mostrou hoje pela manhã de 3 milhões de peregrinos, adoradores de Baal, adoradores de demônios, como nós lemos de manhã, tem de te incomodar, meu irmão. Chega com o nosso coração. Tem de ser como o Senhor Jesus, que se compadecia dos mortos. Jesus, quando ele via a morte, ele chorava. Quando ele via a morte, ele se compadecia. E uma fé que honra a Deus, ela se compadece daqueles que estão mortos em delitos e pecados. Querida, a fé desce pelos amarrados, que poderiam ser conquistadores. A fé se compadece dos escravos, que poderiam ser reis. Irmãos, os dias em que vivemos são como arenas, cujas galerias estão cheias de ateus convictos, céticos com suas brilhantes testações.
Acrescenta-se também ainda os milhões de incrédulos e suas expressões indiferentes, todo olhando para o ringue vazio para ver o que a igreja do Deus vivo é capaz de fazer. Querido, nós estamos numa arena e é preciso que se levante os glórias, é preciso que se levante os lutadores. E o que nós estamos fazendo como cristãos? Permita-me uma frase um pouco rude, querido. Será que nós estaríamos brincando de ser igreja nessa arena? Onde vemos os mortos e não nos compadecemos. Vemos as pessoas caminhando a passos largos para o inferno e não nos compadecemos. Quero mexer no seu coração, no seu sentimento. Quantos irmãos ou quantos parentes seus não têm Jesus ainda na sua casa? Quantos familiares seu pai, sua mãe, seu ente querido não tem Jesus? Querido, isso tem de nos fazer sono. Porque se ele partir hoje, ele está no inferno. Isso tem de nos incomodar tremendamente. Isso tem de nos levar para o joelho. Isso tem de nos levar a clamar. Isso tem de levar a colocar a boca no pé e clamar. Porque se ele morrer sem Jesus, ele vai viver pelos séculos dos séculos dos séculos no inferno. Isso tem de nos incomodar, irmãos. Isso é preciso a igreja acordar. Acorda, igreja! Efésios 5,14, desperta, ó tu que dormes, levanta de entre os mortos. É necessário nos incomodar com isso, é necessário fazer-nos chorar diante disso, de tantas pessoas morrendo e morrendo sem Jesus. Aquele que você almoçou com ele hoje, se não tiver Jesus, ele vai para o inferno, sabia disso? Aquele que você passou com ele, a par da tarde, que você o ame, o mais que ele seja bonzinho, o mais que ele seja carinhoso, se ele não tiver Jesus, ele morre e vai para o inferno. Isso tem de nos incomodar, irmãos. Se você está dormindo com isso, querido, eu quero que você perca o sono, é preciso perder o sono. Oh, queridos, estaríamos nós apenas brincando de igreja? Será que nossos trabalhos na igreja têm realmente conduzido o povo a uma regeneração genuinamente bíblica? Será, irmãos, que as pessoas passaram por um novo nascimento? Será que nossos trabalhos têm proporcionado isso? Nova transformação, mudança de vida? Ou será, irmãos, que apenas mudamos o lugar de sentar? Muitas pessoas, irmãos, apenas mudaram o lugar de se sentar, mas nunca tiveram um encontro genuíno e verdadeiro com o Senhor. Como disse o Senhor Jesus a Nicodemos, ele nunca nasceu, e Jesus diz, é preciso nascer de novo. Irmão, será de fato gratificante reconhecer que os novos convertidos se tornarão exatamente como nós? Querido, olha aqui para mim. Essa igreja daqui 10 anos, se não passar por um avivamento. Imagina, irmãos, olha para mim aqui. Eu quero te assustar nessa noite. Imagina onde vai estar o seu filho daqui 10 anos, se essa igreja, quando eu falo a igreja de Deus, não passar por um avivamento. Imagina, meu irmão. Imagina onde nós estaremos como igreja, se o céu não se fender e o Espírito Santo de Deus não for derramado na igreja daqui a 10, 15 anos. Nós já vimos isso na história, irmão. Pastor, o senhor está exagerando, nós já vimos isso na história. Vai nos maiores palcos do cristianismo que nós já tivemos. Vai na Inglaterra, vai no país de Gales, vai na Escócia, vai nos Estados Unidos. Hoje pregam sobre a morte de Deus, como nós vimos aqui no domingo passado próximo. A nossa nação mãe só tem 0,48% de cristãos. Portugal, a Espanha não é muito diferente. Ou seja, irmãos, de cada 100 habitantes, nenhum conhece o Evangelho. Nós já vimos isso na história, irmãos. Isso até a nós. Isso está chegando até a nós, irmãos. Vivemos uma geração que não conhece Bíblia. Nossos filhos não conhecem Bíblia. Nossos filhos não querem nada com Deus. Nossos filhos estão preocupados muito mais com o celular, muito mais preocupados com o Facebook do que conhecer a Deus. Nós estamos pregando e tem muito para lá de celular. Nós estamos na escola dominical e tem um monte passando mensagem de celular.
que vai ser dessa geração? O que vai ser da nossa geração, irmãos? Leia, querido. Acompanhe o que está acontecendo. Meu querido, abra os seus olhos espirituais urgentemente e veja o caos que está à nossa volta. Veja as trevas que estão assolando. A mortandade que está aí, querido. Os filhos estão sendo roubados dentro da igreja. Nossos espirituais são tirados daqui e levados para a prostituição, levados para o adultério, levados para o pecado. E o que nós temos feito diante disso, irmãos? Passamos a semana inteira descansando, porque não temos prazo de buscar a Deus na casa do Senhor. Não temos prazo para orar. Não temos prazo como homens, mulheres, de dobrar os nossos joelhos e entender que pai e mãe de joelho é filho de pé. Vemos o nosso filho na faculdade, na escola, mas não temos coragem de pagar o preço pela vida dele, para que ele não seja envolvido com o pecado, para que Satanás não o lace lá fora. Temos muito prazer em ver o nosso filho com diploma de médico, de doutor, qual for, mas o maior prazer, querido do crente, é ver o filho dele na presença do Senhor Jesus. Estamos criando uma geração no meio da igreja que conhece o inglês, que conhece a matemática, que conhece a filosofia, conhece que é doutor, que tem um diploma na mão, mas está indo com um diploma para o inferno. E é isso que nós temos feito como igreja, irmãos. Levamos o nosso filho na aula de inglês, levamos ele na aula de balé, levamos ele em qualquer outra aula, mas não trazemos ele para os bancos da igreja. Não colocamos ele e falar que aqui é seu lugar, meu filho. Aqui é seu lugar. É preciso, irmãos, de chorarmos e lamentarmos urgentemente. Temos uma geração hoje que está caminhando a passos largos para o inferno. Irmãos, preste muita atenção. Você pega uma semente de laranja, ela produz o quê? Pega um caroço de manga, vai dar o quê? Você pega uma semente de abacate, vai nascer o quê? Olha aqui para mim, querido. Preste muita atenção nisso. Se a semente produz segundo a sua espécie, como vai ser a nossa próxima geração de crentes, irmãos? A semente produz como a sua espécie. Se somos uma igreja que não busca morta, imagina a geração daqui a 10, 15 anos, irmão. Vai ser essa mesma igreja morta, porque nós produzimos segundo a nossa espécie. É preciso, irmãos, bradarmos urgentemente. A geração futura, irmãos, vai ser uma futura, se não nos visitarmos com um grande avivamento, vai ser uma igreja mundana, liberal. Isso já está entrando na porta da igreja. O liberalismo, a cada dia que passa, já entra nas portas da igreja. Tudo é normal na igreja, bebida é normal, tudo é normal. Não, pastor, uma festa secular não é normal. Tudo é normal, não é, não é. É pecado, e Deus leva isso a sério. Deus leva isso a sério. Oh, queridos, necessitamos urgentemente da injeção da vida de Deus em nossas igrejas imediatamente. Como falou a minha esposa, se o teu filho estiver orando, ele vai aprender o quê? Ora! Se ele estiver lendo Bíblia, ele vai aprender o quê? Se ele estiver só na frente da televisão, ele vai aprender a ver o quê? Porcaria no inferno da televisão. Se ele vê você entrando nessa desgraça desse Facebook, nessa desgraça hoje das redes sociais, ele vai só entrar nisso e mais nada. Que inutilidade! Que inutilidade!
Use as redes sociais para evangelizar. Que tristeza está no coração de Deus. Você não tem utilidade no meio do povo de Deus. Seu filho querido tem a ver você prostrado. Tem de acordar de madrugada e falar assim: meu pai passou aqui, que tem um rastro aqui do joelho dele. Ele tem acordado, um rastro de Bíblia aqui, porque passou um crente. Deve ser meu pai ou minha mãe. Porque senão, queridos, daqui uns dias, você vai buscar seus filhos nos prostíbulos. Você vai buscar ele bêbado, viciado, alcoólatra. Você vai ver ele no meio das drogas e falar assim: onde eu errei? É na semente, querido. A semente produz conforme a árvore plantada. Queridos irmãos, terceiro lugar, precisamos urgentemente do poder de Deus, irmãos. De tudo aquilo que se tem falado, irmãos. De tudo aquilo que se tem se buscado estratégia. O que mais a igreja precisa é do poder de Deus. Como orou o profeta Isaías, 64, diz que o céu se fenda e que o Espírito Santo do Senhor seja derramado no nosso meio. Olha aqui para mim, irmãos. Eu sou do tempo, irmãos, que um sermão me incomodava e fazia eu perder noite de sono. Hoje em dia, ouve-se, e não há mudança de vida. Porque nós precisamos urgentemente do Espírito Santo de Deus. Tá minha esposa aí, irmãos, depois de um sermão desse, às vezes eu fico perambulando na casa. Ela fala, eu não consigo dormir. Isso me faz corar de vergonha, irmãos. Ser profeta de Deus, queridos, não é fácil. Falar o que Deus quer falar não é fácil. Quantas vezes, querido, eu prego um sermão como esse, eu tenho vergonha de estar na porta para te cumprimentar. A palavra de Deus para você, querido, é a voz profética de Deus para a sua vida. Querido, precisamos urgentemente de uma fé para uma nova unção de poder. E o caminho para uma nova unção de poder, tanto individual como coletiva, poderia ser como se segue. Em primeiro lugar, para uma nova unção de poder, renunciar a todo pecado conhecido. Querido, renuncie a todo pecado conhecido. Pecado é coisa séria, querido. Irmãos, como Deus leva a sério o pecado. Como Deus leva a sério o pecado. 2, feitos pela mão de Deus, Adão e Eva pecaram. O salário do pecado é o quê? A morte. Eu fico olhando, irmãos, como a gente brinca com Deus. Nós brincamos com Deus, irmão, nós não temos vergonha. A Bíblia fala de um homem chamado Moisés. A Bíblia fala que foi o homem mais manso que pisou sobre a face da terra. Lembra disso? Moisés, querido, era chegado de Deus. Do jeito que eu estou olhando por Virgílio aqui, fala que Moisés falava com Deus face a face, como o homem fala quem? O amigo. Deus falou que você vai herdar a terra prometida, uma terra que mana leite e mel, uma terra de ribeiros e de águas, que eu vou te sustentar com mel que escorre da rocha e que um trigo mais fino. Você vai pastorear esse povo e por fim você vai entrar na terra prometida. Teve um momento, irmãos, que faltou água. Deus falou com Moisés, vai lá e fala com a rocha. Não foi isso? Ele chegou e bateu na rocha. Bateu por causa dele ou por causa do povo? Deus olha para Moisés, fala assim, você não vai entrar na terra prometida. Porque eu falei para você falar com a rocha, você bateu na rocha. Quem é a rocha, irmãos? Quem? A rocha é Cristo, querido. Aquela rocha simbolizava Cristo. Vamos na rocha, irmãos, é com o nosso pecado. Nós batemos a rocha, irmãos, é quando nós desobedecemos essa palavra. A rocha é Cristo. Quando nós desdenhamos essa palavra, nós estamos maculando a rocha.
É preciso, irmãos, pregar não somente com palavras, mas é preciso pregar com a vida. A maior pregação da palavra não é verbalizada, mas é com a vida. É preciso, irmãos, urgentemente, renunciar a todo o pecado conhecido. Em segundo lugar, querido, é preciso, se queremos um poder de Deus na nossa vida, confessar com pesar que nós temos fracassado lamentavelmente e dizer, querido, que essa satisfação com o nosso cristianismo tem nos levado ao descaso com Deus. Olha aqui para mim, irmão. Tem muita gente hoje, se eu perguntar como é que você está, eu estou satisfeito com o meu cristianismo. Você está, meu? Eu não estou não. Eu não estou não, querido. Eu estou levantando para Deus, eu quero o Senhor, Deus. Eu quero o Senhor na minha vida, Deus. Satisfeito com um cristianismo que não salva vidas, que não restaura vidas. Não, pastor, eu estou satisfeito, está tudo bem. Não, está tudo bem. É preciso pedir perdão a Deus. Deus, nós estamos satisfeitos com pouco, onde o Senhor tem muito para nos dar. Oh, querida, em terceiro lugar, é preciso o Senhor em fervorosa oração, meu querido, em nome de Jesus. Vamos aprender a orar, vamos aprender a ter intimidade com Deus, vamos aprender a orar por avivamento, vamos aprender a orar para que Deus manifeste-se com poder no meio da igreja, e é isso que vai fazer a diferença. Irmãos, de vez em quando, pastor, alguém fala assim, pastor, traz o cantor fulano na igreja. Podemos trazer? Sim, não tem nada contra, não. Ah, pastor, traz o fulano, não está nome. Encheria a igreja, não encheria? Hein? A igreja lotaria. Ali do fora, na janela ali, tinha gente para olhar. Só que no próximo domingo, quando ele for embora, estaria assim, não é isso? Agora uma certeza eu tenho, querido. O dia que Jesus sentar no banco dessa igreja, oh, aleluia, a igreja vai estar para buscar a face de Deus. Eu irei para lá para ver essa maravilha. Eu quero estar nesse lugar porque Ele está lá. É isso que faz a diferença, querido. Não é o show, mas a diferença é a presença de Deus. Eu quero estar nesse lugar, Deus está nesse lugar, é Betel. É uma escada aberta, como nós precisamos de uma escada aberta, onde os anjos subam e desçam, ministrando cura, ministrando bênção e restaurando para a glória dEle. Como nós precisamos disso, querido? Oh, irmãos amados, vamos pular um bocado de coisa aqui. Eu estou sinceramente convicto, querido, e crendo nisso, de que o momento mais glorioso da igreja ainda está para nascer. Amém? Primeiro, promessa de Deus. Ele tem uma promessa de grande comissão. E essa igreja, para exercer a grande comissão, querida, ela vai ter de ser visitada pelo Espírito Santo. Olha aqui para mim, irmãos. Estou encerrando já. Do jeito que nós estamos, nós temos condições de cumprir a grande comissão? Tem não, irmãos. Tem não. Ih, falta muita coisa ainda. E é por isso que eu creio no avivamento, irmãos. Porque esse evangelho do reino vai ter de ser pregado a toda criatura. E para isso, irmãos, nós seremos visitados com o último e grande e derradeiro avivamento sobre a face da terra. Oh, irmãos, eu creio, queridos, nesse avivamento. As maiores proezas da fé ainda não foram realizadas, querido. A fé é o elemento de tudo o que podemos fazer em nome do Senhor Jesus. O apóstolo Pedro, ele admoesta, 2 Pedro 1,5, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude conhecimento. A fé é o músculo que nos permite levar o fardo na oração. A fé é a moeda corrente pela qual fazemos aquisições do reino espiritual. A fé é a visão espiritual. Preste atenção nisso aqui, querido. Os homens de fé conhecem dimensões espirituais ignorantes por aqueles que se contentam com orações rotineiras. Homem de fé, querido, ele conhece lugar espiritual que nós nunca adentramos. São tão satisfeitos da forma que eles estão. Eles querem mais de Deus.
Para a gente concluir, irmãos, oração é a fé em ação. Fé desafiadora, uma fé que honre a Deus e uma fé para uma nova unção de poder. Gostaria de chamar o Ministério de Louvor, que nós cantamos aquela música sobre a oração novamente. Enquanto os irmãos se preparam, preste atenção nessa história real também sobre a oração. Diz que um pastor chamado Bhat Singh, diz que certa vez, enquanto ele palestrava e pregava, um homem olhava fixamente para uma luz elétrica que iluminava o recinto. Uma pequena igreja, e ali tinha uma luz incandescente ainda, iluminando aquele recinto. Em seguida, aquele homem solicitou ao pastor que lhe emprestasse aquela lâmpada. Falou: pastor, me empresta essa lâmpada. O pedido desse homem foi atendido. Mas, alguns dias depois, aquele homem retornou decepcionado, porque, segundo ele, a lâmpada não funcionou. O pastor, sabendo que aquela lâmpada era nova, ele foi investigar porque a lâmpada não tinha acendido. E não foi difícil querer aquela causa. Aquele homem era muito simples. O que ele fez, querido? Quando ele chegou em casa, ele viu aquela lâmpada incandescente iluminando a igreja. Só que ele não perguntou como é que funcionava. Ele chegou em casa, o que ele fez? Ele amarrou aquela lâmpada em quê? Num barbante. Não havia corrente elétrica na lâmpada. Ela não estava ligada a nenhuma fonte de energia. A nossa lâmpada elétrica, querida, é a oração. Deus é a nossa fonte de poder. Mas sabe o que faz essa conexão entre Deus e a nossa lâmpada? O que faz essa conexão, irmãos, é a nossa fé. Faz a conexão, querido, para que a lâmpada esteja acesa, é a nossa fé e a nossa busca. A Escritura fala assim: vós sois sal da terra e vós... A luz, ela faz o quê? Ela brilha. Com todo respeito devido, irmãos, muitos de nós estamos com essa lâmpada amarrada no quê? No barbante. Ela não brilha. Ela não está acesa. E como esse homem aqui ficou frustrado, porque, querido, o que você espera de uma lâmpada? Que ela faça o quê? Que ela brilhe, que ela dê luz. Quando a lâmpada não brilha, quando ela não dá luz, o que faz, irmãos? Acontece uma frustração. Para que essa lâmpada dê luz, que ela brilhe em meio às trevas, querido, é preciso conectar a nossa fonte de poder, que é Deus. Se queremos cumprir a palavra do Senhor e ser luz nesse mundo, no meio das trevas que estão a cada dia sendo instaladas, é preciso, irmãos, buscarmos a Deus. Fala: Deus, eu quero brilhar no meio das trevas, Senhor. Quero ser instrumento do Senhor, irmãos. Eu citei aqui, terça-feira passada, a vida de John Wesley. John Wesley é o grande avivalista metodista, uma história belíssima. Ele orou durante toda a sua vida que ele queria morrer como ele viveu. E ele queria morrer como uma vela. A vela, quando morre, ainda morre de que maneira? Assim. É preciso nós fazermos diferença, irmãos, urgentemente. Vamos cantar essa música. Os joelhos que se dobram, eu creio no poder da oração. Eu creio no poder das mãos que se levantam. Eu creio no poder
tenho lido e estudado um pouco sobre os avivamentos. É a frase de todos que antes do mover de Deus foram levados fardos pesados de... Mês de agosto, irmãos, Deus colocou no nosso coração para ser um mês agosto de Deus. Eu gostaria de te convidar como igreja a participar desse mês de maneira diferente. Estreite sua intimidade com Deus, a sua fé, conecte-se na fonte que é o Senhor, ponha a sua fé em ação. Viva um agosto com Deus, querido. Viva agosto de Deus, mês de agosto. Essa semana que nós iniciamos, na segunda-feira nós já temos reunião de oração aqui na igreja, 6 horas da manhã. Na terça, na quarta, na quinta, na sexta. E o nosso convite, irmãos, é para que nós estejamos aqui como igreja, orando. Você tem a eternidade para descansar, querido. É tempo de partir para peleja. E amanhã, gostaria sim, para toda a igreja estar aqui, mas de uma maneira especial os oficiais da igreja, presbítero e diáconos. Na terça-feira, de uma maneira especial, os homens da igreja, meu querido, em nome de Jesus. Seja homem crente, venha para a igreja. Na quarta-feira, as mulheres, 31, na quinta, adolescentes e jovens. Na sexta-feira, toda a igreja buscando ao Senhor, agosto de Deus, um tempo de busca, um tempo de consagração, um tempo de oração, um tempo de presença de Deus. E na próxima sexta-feira, que é dia 2, nós teremos uma vigília aqui na igreja a partir das 21 horas, 9 horas. Mas não vai acabar muito tarde não, querido, pode vir, venha, vamos orar pela nossa cidade, pela nossa nação, irmãos, pelo mundo em trevas, as crianças, adolescentes, jovens, que é tempo de oração com as crianças, com os jovens, adolescentes, com a igreja. Vigília, sexta-feira, 2/8, a partir das 21 horas. Não vai terminar muito tarde, mas esse é o nosso desafio, irmãos, para começarmos o agosto, e começarmos agosto de Deus. Gostaria, querido, que você fosse para casa incomodado mesmo, incomode. Gostaria que você fosse convencido pelo Espírito Santo, que algo tem de ser feito urgentemente. Gostaria que impactado, querido, que nós precisamos de uma visitação de avivamento urgentemente no meio da igreja. Precisamos de Deus caminhando no meio dessa igreja, e é isso que vai fazer toda a diferença. Mas é preciso levar os fardos de oração. E eu gostaria que você entendesse a relação a isso, irmãos. De tudo que eu já vi biblicamente, nós vamos estar estudando alguns textos, já estamos estudando na terça-feira. De tudo que eu já vi biblicamente, contemporaneamente. Isso é uma nova invenção do pastor. Não, querido. O movimento de avivamento, ele é precedido por Deus. É Deus que coloca isso no coração da igreja. Nós estamos sendo apenas instrumentos enferrujados nas mãos do Senhor. Creia que é Deus que está nos desafiando como igreja a buscar a face e a presença dEle urgentemente. Esse é o tempo, querido. É tempo de buscarmos a Deus. É tempo de você experimentar coisas novas de Deus no mundo espiritual. É tempo de você ser visitado por Deus. Creia nisso. Deus está te chamando para isso, querido. Você experimentar coisas novas. Atos 16:31, Ele está te chamando para salvar sua família, seus familiares que ainda estão perdidos. Creia nisso, querido, e participe desse tempo com Deus para a glória do Senhor Jesus. Amém? Nós teremos um caldo ali agora, e a renda revertida lá para o recanto, é isso? E os irmãos aí da diretoria da PAF, já foi me transmitido o cargo, viu? Estou precisando de vocês, viu? Estou indo lá todo dia, toda hora. Já só dando um recado, mas não é culpa da ex-presidente não, que a mãe dela está doente, né? Mas todo dia eu já estou... Meu telefone está tocando, né, amor? Estou na cama ainda. Então, começar a dividir. Não liga para o Doda agora, não liga para o Ariane, para o Adriano, liga para a Aline. Liga para ela agora nesse momento lá. Mas nós já estamos ativamente lá, tá bom, queridos? Orem pelo recanto. Ore
para que Deus nos dê graça ali na administração do recanto ali da APAF. Vamos colocar de pé, irmãos, vamos orar. De tudo que se fala a oração, irmãos, o mais importante é orar. Não adianta lermos sobre a oração se não houver oração. Que você esteja buscando a face de Deus nesse tempo. Deus querido, nós nos humilhamos diante do Senhor nessa noite, pedindo perdão, Deus, pelo cristianismo que temos vivido, apático, diferente, com os perdidos. Clamamos a Ti, Deus, em nome de Jesus, que sejamos realmente impactados pelo poder que há no nome de Jesus, a viver um novo tempo com o Senhor e para o Senhor. Oh Deus, em nome de Jesus, se porventura a nossa lâmpada estiver apagada, pendurada num barbante, que a nossa fé em oração agora, Deus, leve agora a fonte, que é o Senhor, e que sejamos luz em meio às trevas, para a glória do Senhor Jesus. Possamos brilhar nessa cidade, onde estivermos, para a glória do Senhor. Nós queremos abençoar o Teu povo aqui, Deus. Abençoar as famílias representadas. Pedir a Ti, Deus, na nossa casa, que ali no nosso lar, no meio da nossa esposa, nossos filhos, que haja um mover de oração também na nossa casa. Nós vamos parar para orar, para ler um tempo novo. Nós clamamos em nome de Jesus esse tempo novo na nossa família, no nosso lar, fazendo diferença para a glória do Senhor Jesus. Oh Deus amado, o Senhor tem misericórdia de nós. Lá no texto de Marcos 9:49, fala que nós somos salgados para a terra. E diz lá o texto sagrado de Marcos 9:49, que nós somos salgados com fogo. E nós clamamos, Deus, que o fogo do Espírito Santo do Senhor possa cair sobre essa igreja e nos salgar, para fazermos diferença no meio dessa geração perdida. Como diz o Teu servo Simonton, há mais de 50 anos atrás, ele orou, pedindo, Deus, o batismo com fogo, para queimar as escórias da vida dele, Pai. Nós clamamos a Ti, batiza-nos com fogo, queima o nosso pecado, queima a nossa diferença, queima as escórias da nossa existência, queima o nosso cristianismo frio e indiferente, no nome de Jesus. Oh Deus amado, declaramos, Deus, que estamos aqui sedentos pelo Senhor. Tua palavra nos fala que quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo os seus feixes. Leva-nos a chorar pelas almas perdidas. Nos Deus, a estarmos sedentos pelo Senhor nesse tempo. Que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus, esteja sobre essa igreja amada, sobre a cidade de Mantena. Oh Deus, visita Mantena com um avivamento. Oh Deus, em nome de Jesus, repreenda os demônios, os principados, que tem trazido a violência, os assassinatos para essa cidade, que tem trazido a mortandade, em nome de Jesus, para que se conheça na terra o Teu caminho, e em todas as nações a Tua salvação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.